Fala aí, pessoal. Geraldo, pessoal da Biocinética, Gabriel. Esperando aí o convidado entrar. Vamos ver a qualidade dessa internet aí. Fábio Jennings. Fala aí, Fábio, tudo bem? Oi, Pacheco, tudo bom? Boa Tá, noite. tá ouvindo bem aí? Tô Deixa eu dar uma olhada aqui escutando. na minha conexão G. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui pro Wi-Fi. Saiu do Wi-Fi? Tá joia. Então, um segundinho aí. Fala aí, beleza? Tudo jóia. Tá ouvindo Conseguiu aí bem aí? mudar? Tô Mudou, vamos sim. ver se melhora. Dá umas caídas aí, mas é assim mesmo. Esse horário é bem busy. E é comum que dá uns paus aí na internet, daí a gente tenta mudar para 4G e vamos tocando aí. É como funciona. Ninguém aqui Tá é joia. profissional. Ninguém aqui é profissional. A gente faz o que dá, meu. Com Então já certeza. Acho que eu vou são. ter que ligar uma luz aqui. Desculpa, que acho que Tá tá dando para te ver meio. bem, cara. Tá bem claro. Não é porque tava com outro foco, só que Ah, acabou tá. de apagar aqui. Tá bom. Deixa eu ver. Tá dando pra ver bem? Tá dando para ver bem. Tá Só um claro, sim. pouquinho. Só acho que vai. Deixa eu Não, tentar aqui ligar uma outra você tá claro. luz. Bom, o pessoal tá entrando aí. Daqui a pouco eu vou apresentar o Fábio, vou me apresentar. O assunto é bem empolgante aí, extenso, né? Tentar desvendar um pouco aí da fibromialgia, uma doença bem difícil. A maioria dos médicos tem um pouco de medo da fibromialgia, foge um pouco. Tem E, bastante. mas talvez por falta de conhecimento, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente tem mais afinidade com a doença, fica mais tranquilo de enfrentar também. Ah, com certeza. É questão de você, né, se habituar a tratar e diagnosticar primeiro e tratar. E os Uhum. conceitos novos que tem, né, quanto ao diagnóstico e tratamento também. Vamos Então, aproveitar isso é... teus conhecimentos aí para aprender. Nossa, você já anda estudando bastante. Eu digo que o grupo lá da gente de ortopedista, a maioria já dá um monte de diagnóstico reumatológico. E aí Nada. a gente vai conversando, é bem legal. É bem legal isso. É bem legal essa troca. É bem Então, interessante. mais um minutinho a gente já começa, porque o tempo, não sei se você já fez live aí no. É Eles de são, é uma uma hora no hora. máximo, é. Uma Daí eles hora a gente cortam. é cortado e às vezes não avisa, viu? Isso. É, A não, minha, não avisa. a minha última live foi cortada do nada. Assim, a penúltima apareceu um cronômetro aí avisando os últimos 60 segundos. A gente vai começar aí. Vamos lá, né? Bom, então vou me apresentar. Meu nome é Fábio Pacheco, sou ortopedista, formado lá na Escola Paulista de Medicina. Depois eu fiz medicina lá. Depois de medicina eu fiz, são 6 anos. Daí eu fiz medicina do esporte 1 ano. Depois mais 3 anos de ortopedia e traumatologia. Depois eu fiz cirurgia do joelho. Depois eu fiz o mestrado e estou lá na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, até hoje. Já se vão mais de 30 anos, né? E meu convidado de hoje aí é o Fábio Jennings, é um reumatologista, meu parceiro de consultório lá do Einstein de Alphaville. Ele é assistente da disciplina de reumatologia também da Universidade Federal de São Paulo, tem doutorado e ele é coordenador da comissão de exercício físico
da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, vamos começar aí a nossa live falando um pouquinho de uns fatores. Fiz uns levantamentos, levantei bastante artigo. A gente quer fazer uma live que seja para os pacientes, para o público leigo, mas também com um pouquinho para os médicos também, tá? Então, como fator histórico que a gente deu uma levantada, tá? O termo fibromialgia, ele foi cunhado em 1976. Quer dizer, não é uma doença muito das antigas, né? E como síndrome, foi em 1981, com um autor chamado Yunis, mas somente em 1990 que o Colégio Americano de Reumatologia reuniu os sintomas e começou a divulgar mais essa doença, né? Então passou por um primeiro momento, então de 81, quando teoricamente deram nome à doença, até 91, até 1990 passaram-se 10 anos. E depois teve um novo consenso dessa academia, desse colégio americano de reumatologia, em 2010, então há 10 anos atrás. Depois um novo aprimoramento pequeno em 2016, que é o que temos aí sobre fibromialgia, o que a gente vai debater com o Fábio Jennings, né? Tem relatos aí que eu dei uma levantada na literatura que em 1500 e pouco, no século 16, já se falava de uma doença parecida, não com esse nome de fibromialgia, mas com sintomas parecidos, né? A gente tem uma ideia que isso é uma doença nova, mas na verdade é uma doença antiga, mas que foi dado esse nome, fibromialgia, mais recente, né? Fábio, o que é fibromialgia? Assumindo o seu... Ok. Então, tá Então, vendo? você já... Estou escutando. Ou travou aí? Tudo Não, estou bem? Você está me escutando. escutando? Estou escutando. Então, é isso que você falou mesmo. Já tem vários relatos históricos, né? Inclusive, ela antes de ser chamada de fibromialgia, ela é chamada de fibrosite, né? Porque acreditava que tinha alguma inflamação nas fibras musculares. E depois foi visto que, com biópsia muscular, que não existia inflamação, né, nesse processo. Então, era um processo mais de dor difusa. Então, ela é definida como uma síndrome dolorosa difusa, né? Ou seja, síndrome porque não é uma doença bem definida, ela tem vários sintomas juntos, né? Uhum. E, e ela é acompanhada, não é acompanhada por processo inflamatório, né? E geralmente tem vários outros sintomas. Um deles mais comuns é a alteração de sono e a fadiga que o paciente refere bastante, né? Então, como você falou, é uma síndrome relativamente nova, né? Foi definido os critérios em 1990, quer dizer, tem 30 anos aí, e tem uns conceitos novos, né? Conceitos de amplificação de dor, de centralização de dor, que envolvem todo esse processo da fibromialgia. Então, conceitualmente, né, é uma síndrome de dor difusa e que não é inflamatória. Isso é importante a gente falar para os pacientes que não têm inflamação envolvida, apesar de ser considerada uma doença reumática, mas ela não é autoimune, não tem também um processo autoimune, e é mais devido a esse desequilíbrio, né, do controle central da sensibilidade dolorosa periférica, né, acompanhado de outros Correto. sintomas que a gente vai falar. Fábio, a fibromialgia é uma doença comum no Brasil? Ela é bem comum, tem poucos, na verdade, ela é bem comum no mundo, né? Os estudos que têm iniciais epidemiológicos são nos Estados Unidos, então eles colocaram, depende muito, em clínica geral, chega até 6% dos pacientes, quer dizer, a prevalência relativamente frequente, né? Nas clínicas reumatológicas, estudos americanos em até 20% dos pacientes que vão numa clínica reumatológica. Eu acredito que seja bem mais, né? Isso eu vou comentar depois, por que a gente acredita que seja mais. E no Brasil tem alguns estudos menores e que viram uma prevalência que variava em torno de 2,5% a 5,5% da população geral. Ou seja, ela é bem frequente, ela só ficou atrás da osteoartrite, né, mais vulgarmente chamado de artrose, dentre as doenças reumatológicas. E se você for
considerar os pacientes que têm dor crônica no geral, 20% desses pacientes, pelo menos, eles têm fibromialgia também, se encaixam no critério diagnóstico de fibromialgia. Então E é ela é bem comum. muito mais comum em mulher do que em homem, né? Sim, é uma proporção de 9 para 1, né, de 90%, 10% em mulheres. Acredita-se que tenha uma ação, um fator hormonal envolvido, né? Então, nessa sensibilidade aumentada de dor que as mulheres apresentam. Mas, assim, estudo já feito para tentar provar o contrário, estudando a parte hormonal de homens, para tentar relacionar nível de testosterona com limiar de dor, não conseguiu elucidar esse fator como sendo o único responsável pela síndrome dolorosa, né? Correto. Bom, é importante ressaltar que a fibromialgia ela não tem nenhum exame laboratorial para diagnóstico, nem exame de sangue, nem exame de imagem que ajuda o médico a fazer o diagnóstico. Então, eu acho que isso que incomoda um pouco o médico nessa relação com essa doença, né? O médico atual, ele é muito prático e na maioria dos lugares ele tem pouco tempo para atender, né? Então, um médico para atender e lidar com o paciente de fibromialgia, ele tem que voltar um pouco no tempo daquela medicina que se escutava mais o paciente, né? E isso é uma coisa que não é tão fácil nos dias atuais, com o tipo de relação que existe do médico com o convênio, com o paciente. Acho que poucos têm a sorte de ter o privilégio de atender com o tempo que deseja atender, que é o teu caso e o meu caso, né? Queria te perguntar também, a gente falou dos critérios, né, da evolução da doença. A primeira descrição como síndrome foi de 1990, um autor chamado Wolff. E ele estabeleceu alguns critérios para você falar que Uhum. isso é fibromialgia. Quais que eram esses critérios? Os critérios de Wolff de 1990 é a presença de dor difusa, né, por mais de 3 meses. Então, um paciente que sente dor no corpo inteiro por mais de 3 meses. Isso que você não tenha identificado nenhuma outra causa, então isso é importante, né, a gente ressaltar que essa avaliação clínica do paciente ela é importante, porque você tem que ver se não tem nenhum distúrbio metabólico, se não tem hipotireoidismo, se não tem nenhuma outra doença Correto. muscular inflamatória, se não tem nenhuma doença neurológica, por exemplo, esclerose sistêmica. Você tem que excluir essas doenças, isso, claro, numa boa história clínica, no exame clínico. Então, você excluindo isso por mais de 3 meses, a presença de dor crônica associada àqueles pontos dolorosos que os pacientes têm de 18, pelo menos 11, né? Então, a gente vai falar isso, que são pontos de maior sensibilidade que os pacientes têm, tanto no tronco, nos membros e nas pernas, né? E associado a essa história, sendo que você deve excluir outras doenças graves, por exemplo, paciente com metástase, com neoplasia. Então, a história clínica do paciente é super importante. Você sentar e conversar com o paciente. E outra Gastar um coisa tempo. que é importante é que é um critério de diagnóstico, né, de classificação. O diagnóstico médico a gente pode dar independente se o paciente ele se encaixa no critério inteiro de classificação ou não, porque ele é classificado como fibromiálgico, mas ele pode também ter fibromialgia ao diagnóstico sem preencher esse critério de classificação, que a gente acaba usando mais para estudos clínicos, para de fato classificar como os casos clássicos, né, como o próprio nome fala. E então isso é muito pela própria conversa do paciente e os exames que se pede são exames mais para você excluir outras As doenças, outras né? doenças. As outras doenças, excluir outras doenças ou associação, que é muito comum. É muito comum você ter associação de fibromialgia com hipotireoidismo, de ter fibromialgia com paciente que já tem artrite reumatoide, fibromialgia com paciente que já tem uma lesão de joelho, que já tem uma osteoartrite de joelho. Então, você tem que separar o joio do trigo, né, na hora de É, você avaliar o acho que paciente. isso é uma coisa importante de ressaltar mesmo, né? O fato do paciente ter outra doença
não quer dizer que ele possa ter uma associação com fibromialgia, né? A gente tem várias doenças reumáticas que o paciente tem, por exemplo, artrite reumatoide e fibromialgia ao mesmo tempo, né? Sim, sim. Isso Não já está é, bem comprovado, que pacientes que têm outras doenças articulares do aparelho locomotor crônico, eles têm uma pode. síndrome de dor difusa associada, porque você acaba é, desequilibrando todo o processo que controla a dor crônica desses Uhum. pacientes. E um conceito novo que se tem, Fábio, que é muito interessante, é de fibromialgias, que os americanos chamam em inglês, que é como se fosse um espectro fibromiálgico. Ou seja, o paciente ele não preenche todos aqueles critérios, né, de fibromialgia, mas ele tem um espectro de fibromialgia. Ou seja, aquele paciente que tem cervicalgia, lombalgia, que dorme mal, que tem um humor mais deprimido, que tem uma alteração de sono, e que às vezes você não consegue preencher, colocar ele nesses critérios clássicos de classificação. Então a gente trata assim como, porque você é como se fosse uma linha contínua e você não tem o sim e o não, você pode ter também o cinza nessa escala do preto para o branco, entendeu? Então é bem importante a gente salientar isso também. Tá. A gente está recebendo já algumas perguntas. Eu vou fazer várias perguntas para você e eu vou reservar essas perguntas para o final, porque eu acho que várias delas a gente vai repetir, que já estão nas minhas perguntas, tá? Então tem uma aí falando da diferença de fibromialgia e depressão, a gente vai abordar isso mais para frente um pouquinho aí para a Vanessa, tá? Eu queria saber de você quais são os principais sintomas de fibromialgia. Então, para quem está ouvindo a gente, que possa achar que tem fibromialgia, quais são os sintomas? Já vi que tem vários colegas aí, a Tem bastante Raquel, médico tem a aí. Alessandra, tem um monte de pessoal da Reumato, tá aí, tá em peso. É, não é para mandar Então, pergunta que vai complicar o convidado, hein, meu? na verdade, a dor é o principal, né? Como a gente já falou. E a dor geralmente é dor Dor, difusa, não precisa ser aquela dor no corpo inteiro. Geralmente o paciente não chega dizendo que dói o corpo inteiro, mas ele chega dizendo que dói a cervical, dói a lombar, dói os dois joelhos. Então aí você vai investigar. Mas a dor, ela é o sintoma fundamental. E aí certo. talvez o segundo sintoma mais comum é a alteração de sono. Então, o paciente que dorme mal. E, na verdade, a pergunta não é como você dorme, a pergunta é como você acorda. Porque, às Certo. vezes, ele acha que ele dormiu bem. Não, eu durmo feito uma pedra. Mas aí você pergunta, como é que você acorda? Aí ele pega e diz assim, não, eu acordo, parece que eu não dormi, né? Um caminhão passou por cima. Então, esse que é o relato que se tem. Então, é importante você perguntar como o paciente acorda. A fadiga também é importante, porque a gente sabe que esse distúrbio de sono é, leva também essa fadiga. E já tem sido demonstrado que o paciente com fibromialgia ele tem uma intolerância ao exercício importante. Isso porque ele tem uma irrigação, né, de sangue, mesmo sanguínea, muscular periférica ruim, né? E aí os outros sintomas, né, cognitivos, tipo cefaleia, formigamento no corpo, formigamento que anda, sensação de inchaço, e aí as outras síndromes associadas, como intestino irritável, bexiga irritável, que é bem comum os pacientes apresentarem, né? Então a gente vê que é bem multissistêmico. É. Então, se você fosse ater só um segmento, né, você acaba perdendo esse diagnóstico. Tem uma que eu tenho visto também, que é a alteração da questão cognitiva, né? Alteração de memória, de Uhum. aprendizado. Super, super importante, Então, porque também como é tem importante nos sintomas, né? a atenção, né, um paciente que tem déficit de atenção, que tem dificuldade de concentração também, aquele paciente que esquece muito rápido, né? E aí também você tem que fazer um diagnóstico diferencial com outros desses neurológicos e até Uhum. psiquiátricos, que também podem vir associados, né? Também pode associar. Bom, o Fábio já explicou aí os critérios de 90, que são os primeiros critérios que colocaram a fibromialgia como uma síndrome, né? Eu lembro que eu fazia ortopedia já, entrou um. Não sei se a Vera está na reumatologia ainda lá na Sala Tá, Paulista? continua lá, Não, continua ela lá. entrou lá que nem uma louca na sala e começou a dar uma aula de fibromialgia para os ortopedistas no anfiteatro que era inclinado, assim, tem lá até hoje.
e todo mundo ficou se entreolhando e achando quem é essa louca? Quem é essa louca falando de doença de louco? E ficou aquele burburinho, e foi assim em 1991. Então foi bem na época, naquela época não tinha essa comunicação, né? Que você descobre uma coisa hoje, amanhã está todo mundo sabendo. Sim, E sim. aí eu falei, não, isso daí não existe, que isso aí ela encaixou um monte de sintoma aí, está inventando depois um nome e começou a inventar. Bom, o fato é que houve uma evolução de 1990 para mais recente, 2010. Aquilo que se dava mais importância, que eram os pontos dolorosos, começou a migrar para outros tipos de queixa do paciente, né? Como que ficou essa classificação? Classificação não, essa visão do Colégio Americano de Reumatologia mais atual? O que mudou? Na verdade, os pontos, né, dolorosos à palpação perderam um pouco esse Perderam, valor diagnóstico, mas o que a gente deixa enfatizado é que não se deve deixar de examinar o paciente, né? correto? Então, continuar examinando o paciente. É que eles dividiram duas partes principais. Uma que era a quantidade de áreas que são doloridas no corpo, e não pontos mais, então são 19 áreas. Se você contar mandíbula, ombro, antebraço, tronco, região cervical, lombar, coxa, perna, você conta 19, então de 0 a 19, e um índice de gravidade de sintomas. Então aí eles colocaram mais sintomas subjetivos, né? Que são a fadiga, como a gente já falou, o distúrbio de sono, a cognição, né? Déficit de atenção, e um Correto. terceiro, um quarto domínio, que seriam os sintomas somáticos, né? Ou seja, cefaleia, dor abdominal e formigamento, e parestesias. Então, esses pontos, você dá pontos para esses sintomas, e se você tiver um índice, né, maior que 9 de quantidade de áreas acometidas e mais que sete áreas acometidas e mais que 9 da intensidade dos sintomas, você dá esse diagnóstico. Mas assim, Fábio, na verdade eles fizeram uma comparação aqui no Brasil desse critério novo, que é 2010 e 2016, com os critérios de 1990, e teve uma correlação muito boa, né? Ou seja, você aplicando um critério ou outro, desde que você faça uma avaliação clínica bem feita do paciente, você tem um diagnóstico bem firmado, né? E outra Uhum. dificuldade que a gente tem também é porque esses critérios de 2016, eles são mais complicados, né? Imagina você perguntar para o paciente, né, de uma escala de zero a 3, sendo zero ausência e 3 muito pior, Máximo. quanto de alteração de cognição que ele tem, É. entendeu? Ou de sono. Então, para a população da gente é um pouco mais complicado. Então, a gente usa, sim, mas mais para trabalhos científicos, para classificar os pacientes, como a gente já falou, mas para dar o Uhum. diagnóstico é a avaliação mais clínica, claro, de dor difusa, alteração de sono, não necessariamente o paciente preencher todos esses critérios, né? Até porque não tem essa validação para a população da gente de um questionário específico para perguntar isso, né? Tá. E qual que é assim, então, pelo jeito, assim, o que eu acho que facilitou um pouco, porque quando você falava naqueles pontos de dígito-pressão, primeiro, o que é dígito-pressão, né? O quanto que de pressão Sim, eu deveria colocar? Eles aham, estabeleceram que era quatro isso. quilos por Quilo, centímetro quadrado. Ah, 4 fica kg difícil. Francis. É. Outra coisa, tive muita diferença entre exame de um médico e de outro, então tinha muito falso negativo, falso positivo, isso foi Sim. eliminado, né? Então hoje são perguntas que também têm seus vieses que você acabou de apontar muito bem, aliás. Queria te perguntar, assim, uma pergunta assim, mais complexa, né? Qual que é a relação do sono, por que o sono tem relação com a fibromialgia? O fibromialgico, que tem a dor, ele não dorme porque tem a dor, ou ele tem a dor porque não dorme? Qual que é o ovo e a galinha aí? Tem isso daí já? Na verdade, a gente tem né, um aglomerado de sintomas. Em alguns pacientes, a gente consegue identificar o que veio primeiro. Por exemplo, um Uhum. paciente que tem apneia de sono, em que, né, uma indicação de você fazer polissonografia, a gente consegue ver
que esse paciente começou a dormir mal e com isso depois ele começou a ter dor difusa, né? Então a gente consegue identificar o que veio primeiro, mas muitos pacientes a gente não consegue identificar o que veio primeiro, né? Se foi o distúrbio de sono, porque são fatores associados. Eu falo que é um triângulo amoroso, né? Que é dor, humor e sono. Então, Certo. as três coisas andam muito juntas, né? Andam muito juntas. Então, a mesma coisa, tem pacientes que a gente vê que tem um aspecto mais para que já tinha um antecedente de depressão e ansiedade, que já tinha tratado no passado, e depois ele começou a desenvolver dor difusa. O contrário também você observa, um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, de coluna, uma cirurgia grande, e com isso ele começou a ter um processo de dor crônica pelo próprio estresse cirúrgico, e depois ele começou a dormir mal, né? E começou a ter dor difusa. Então você depende muito do perfil do paciente, né? Mas elas acabam numa hora se encontrando nessas alterações de sono, humor e dor, e aí, né, que a gente consegue dar esse diagnóstico de amplificação de dor, de síndrome dolorosa, difusa dolorosa, né? E com isso você respondeu uma pergunta aí que é de Celestino e a gente vai tocando aí, tá? Você falou das alterações do sono, né? E a fadiga? Ela também é uma questão advinda do sono ou é um indivíduo que tem uma fadiga crônica e desenvolve dor porque tem fadiga crônica? Ou é Então, a dor geralmente que leva à fadiga crônica? a fadiga ela é um pouco consequência, né? Ela é um sintoma associado, né? Pelo distúrbio de sono. Então, o paciente que ele não tem o sono, não tem a parte reparadora do sono, então ele não consegue repousar aquele músculo. E no paciente fibromialgico, como eu falei, você tem fatores periféricos mesmo no próprio músculo que explicam essa fadiga, né? Então, Certo. já foi visto que os capilares de pacientes com fibromialgia, eles irrigam menos o músculo. O músculo de paciente fibromialgico, ele tem menos mitocôndria, ou seja, é um músculo muito despreparado. Então, com isso, eles têm mais fadiga e têm intolerância ao exercício. Além do processo central, é claro que você tem um desequilíbrio, né, da, da, das substâncias neurológicas, dos neurotransmissores que são antidolorosos e são pró-dolorosos, ou seja, os antidor, as substâncias analgésicas, que a serotonina, que é a mais conhecida, ela acaba sendo diminuída em compensação das substâncias que são mais dolorosas nesse paciente. Então, com isso, eles também têm um índice de fadiga, né, que está muito relacionado com a dor e com a saciedade, né, nesses processos. Fabio, você acha que a gente, como médico, você como reumatologista, eu como ortopedista, a gente não é psiquiatra, né? Mas você acha que de alguma forma, quando a gente lida com paciente fibromiálgico, a gente tem que avaliar de alguma forma para algum tipo de protocolo, algum questionário, avaliar a Sim, questão da depressão? sim, a gente tem alguns questionários que são até questionários simples de aplicação, de triagem, né? Tem o BEC, que é um questionário de depressão, e tem o STAT, que é de ansiedade. Esses questionários eles já estão validados para a língua portuguesa. A gente pode questionários simples que às vezes o próprio paciente que tem um nível maior de escolaridade ele pode preencher, e é um de triagem. Se ele tiver uma pontuação muito alta, a gente sabe que aquele paciente tem um componente psiquiátrico importante, e nesse caso encaminhar para o psiquiatra, ou se a gente se sentir confortável de tratar junto esse paciente, a gente trata também. E isso é importante também para tirar esse preconceito que se tem, né, que chamava de, isso daí é só da cabeça, é só psicológico, não existe nenhum componente orgânico, é tudo maluco. E a gente sabe que não é, a gente sabe que tem um componente orgânico importante, né, desequilíbrio desses neurotransmissores, quer dizer, é um problema bioquímico mesmo, tem um problema também elétrico, mesmo de ondas cerebrais durante o sono, existe um problema também da própria vascularização de músculo e que faz com que esses pacientes tenham dor difusa e que você olhe e diga assim, não, mas não tem nada, a gente fez
exame de sangue, fez raio-x, está tudo normal. Isso você está inventando na sua cabeça, não é? O problema é, de fato, ter um componente orgânico bem importante, né? E É, assim eu, como, eu, claro, a depressão e a ansiedade são problemas também, ah, uhum. né, que tem um componente orgânico bem importante em todo o desenvolvimento da doença, né? Uhum. Eu, como ortopedista, né, eu estou buscando montar uma sistematização de atendimento para o paciente fibromialgico. Eu acho que se eu sistematizar, acho que é muito mais fácil para mim, para a minha capacidade de entendimento da doença, para depois tratar de uma forma mais correta. Então, eu estou usando esses questionários aí que você falou, o Beck, só que eu estou usando 3 Becks. O Beck de depressão, que é o BDI, né? O de Uhum. ansiedade, que é o BAI, e o de estresse, que é o BSI. E a partir daí eu consigo estabelecer, sem ser psiquiatra, então é isso que eu queria enfatizar, e você falou muito bem, eu não preciso ser psiquiatra, mas eu posso aplicar os questionários e avaliar se esse determinado paciente tem um alto nível de depressão, de Uhum. estresse, de ansiedade, e aí eu posso encaminhar para um psiquiatra depois para fazer um atendimento conjunto, mas já faz parte de mim, que atendi o paciente com dor, que ele vai primeiro para o ortopedista, muitas vezes para o reumatologista, Uhum. e aí você já pode fazer uma avaliação sistematizada e encaminhar para quem é devido o paciente. Acho que o paciente fica muito mais seguro dessa forma, né? Não, claro, e a gente consegue mostrar com números, né, e com um instrumento que é É, validado a necessidade do paciente procurar também, né, um atendimento psiquiátrico em conjunto, né? Então, essa é até mesmo quando a gente fala de sono, né, porque é um dos exames que a gente indica, eu acho que você ia tocar nesse assunto, de vou perguntar. polissonografia, Pode falar já de polissonografia. Eu ia te perguntar. que em alguns pacientes que a gente desconfia que é algum outro processo, um paciente muito refratário à medicação, um paciente com fator de risco cardiovascular, obesidade, hipertensão. Então, nesses pacientes tem indicação da gente pedir uma polissonografia, né? Polissonografia, Até por causa da apneia do sono, que é bem comum, e aí o tratamento é bem diferente, né? Porque daí você tem que totalmente diferente. ver a indicação de usar CPAP, né? Ou de alguma cirurgia corretiva de faringe, laringe, né? De glote. Então, a gente encaminha para colegas otorrinos ou neuro que sejam especialistas de sono para tratar junto com a gente. Então, a polissonografia é um exame que a gente lança a mão em alguns casos, Importante. sim. Claro que não são todos que têm indicação, e até para mostrar para o paciente, né, ou num exame que seja mais objetivo, essa Sim. necessidade de tratar também do distúrbio de sono, né? Porque que nem você falou, né? Às vezes a pessoa tem a impressão que dorme e apresenta fadiga no dia seguinte, porque na verdade não dormiu, não atingiu aquele sono mais profundo, que é o sono REM, e tem vários micro despertares e nunca chega naquele sono profundo e está sempre cansada. Isso é um estímulo para o desenvolvimento da doença, é um gatilho, né, para o desenvolvimento da doença, né? Sim, é um processo que vem junto, né? A gente precisa Uhum. corrigir, porque, inclusive, distúrbio de sono está muito relacionado com o aumento do risco cardiovascular, né? Então, isso já está bem documentado. Então, risco de infarto, de AVC, risco de obesidade, né? Então, tudo isso você piora se um paciente dorme mal. Então, o sono é super importante você sempre perguntar sobre a qualidade do sono, dos despertares, e em alguns pacientes a gente lança a mão do exame da polissonografia. A Vanessa Magalhães, para não me perder nas perguntas, ela pergunta a diferença entre fibromialgia e depressão. Acho que você já deu uma pincelada, mas se quiser falar rapidinho aí a diferença, são duas doenças diferentes, né? São duas Mas a doenças depressão pode fazer diferentes. parte de quem tem Sim, sim. fibromialgia, né? Sim, como a gente falou, o paciente ele pode preencher os critérios de um distúrbio de humor, né, que seja de ansiedade e depressão. Tem vários tipos de depressão, a depressão ansiosa, a depressão mais com distúrbios com outros sinais de bipolaridade, o próprio distúrbio bipolar. Então, são vários critérios que o paciente tem que preencher, né, que são mais específicos, e também pode preencher junto da fibromialgia, que a gente vê que é bem comum.
Então, estudos mostram que às vezes até em 40% dos pacientes com fibromialgia tem o diagnóstico de depressão junto também. Então, 40%. é importante esse tratamento, às vezes, multidisciplinar, a gente tratar junto com o psiquiatra também, porque essas medicações elas vão tanto pegar a fibromialgia da dor, quanto o aspecto do humor, que é a depressão. O clima frio ou calor é outra pergunta de Camila, né? Clima frio ou calor influencia na intensidade da dor ou na fibromialgia? Essa relação ela não está bem definida do ponto de vista científico, mas a gente vê que os pacientes eles têm uma sensibilidade às alterações de temperatura maior. Ou seja, os pacientes sentem mais frio ou mais calor, isso porque a gente sabe que a sensibilidade térmica ela está muito relacionada com a sensibilidade dolorosa, né? Então, o que a gente sempre orienta é, se o frio costuma piorar a dor, você tem que se agasalhar mais, né? Ou que é o que é mais comum nesses pacientes, mas não que vá piorar o processo da doença ou que vai desencadear um processo mais grave. Mas você pode ter essa sensibilidade aumentada às variações de temperatura no paciente fibromialgico, né? E a Bruna está perguntando se existe fibromialgia sem depressão. Acho que você já respondeu, Sim, né? sim, sim. Sim, tem paciente fibromialgico, só com, às vezes com alguns sintomas depressivos, né, que não chega a preencher o critério de depressão, mas sim, tem paciente que tem completamente humor, isso às vezes a gente vê muito em paciente atleta, né, que às vezes tem dor difusa, que atleta recreacional, que não tem alteração de humor, mas que tem um processo de dor difusa, sim. Márcio Silva te pergunta qual que é o impacto da fibromialgia na cognição dos idosos. É um impacto grande, né? Na verdade, o idoso você tem que é um outro, né, um outro processo, você sempre tem que avaliar, porque o idoso ele tem várias outros processos degenerativos que causam dor, né? Então, ele tem vários gatilhos, né, periféricos. O idoso costuma ter mais artrose de joelho, tem mais artrose de lombalgia, fraturas osteoporóticas. Então, ele é multifatorial, né? Então, e além de tudo, você tem que avaliar também se não pode ser uma demência senil, né, afetando a cognição de um paciente idoso. Aí a avaliação tem que ser muito mais clínica e holística mesmo possível, né? Quais são os diagnósticos diferenciais mais pertinentes em relação à fibromialgia? Você falou hipotireoidismo, depressão, disfunção da TM. A gente vê muito, né? Acho que o hipotireoidismo é um dos principais que a gente sempre procura, né? A apneia do sono, sempre a gente procura por trás, não que seja diagnóstico diferencial, mas é doença associada, né? Que Associada. levando. A gente vê muito cefaleia atencional também nesses pacientes. Agora, de doenças mais graves assim, em paciente idoso, como a gente colocou, é a polimialgia reumática, né? Então, a polimialgia reumática que já é uma doença inflamatória, né, sistêmica, e que pode ter, às vezes, até algum quadro de vasculite associado, que é uma doença que tem que ser tratada de forma diferente do que é a fibromialgia, e que é comum em idoso, né? Então, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que ficar de olho. Em pacientes jovens, apesar de não ser comum, mas também a esclerose múltipla, né, em mulheres jovens, que às vezes tem sintomas de fadiga, parestesia, né, e às vezes até dor difusa. Então, você acompanhar do ponto de vista neurológico esses pacientes é importante. Tem uma pergunta também interessante, que essa é minha, na verdade, depois eu vou fazer do pessoal aí. Como que eu diferencio essa síndrome de dor miofacial, então dói aqui, dói uma coisa menor, ou uma síndrome de fadiga crônica de fibromialgia? Para ser fibromialgia tem que ser uma coisa mais generalizada, ou quando é uma dor Sim, menor eu já posso as, encaixar numa síndrome fibromiálgica? não. A síndrome miofascial, ela é encaixada dentro das síndromes dolorosas regionais. Então, ela é mais Certo. aguda, ela é localizada e não tem esses outros sintomas associados. Se você vai perguntar, tem dor em outra parte? Não tem alteração de sono, não tem essa fadiga.
né? Então a gente consegue Então diferenciar. não Uma das que é passa na mais prova, comum, hã? não Não passa passa na na prova da prova fibromialgia. da Isso. fibromialgia, essa é a resposta. Então tem que saber os critérios. Não É, uma passa nos das critérios, né? localizações mais importantes de exemplo de síndrome miofascial é de trapézio aqui, né? Então, às vezes, você dorme de um jeito, faz algum exercício que de uma forma incorreta e aí você começa a ter dor em trapézio ou em romboide, que é muito comum essa presença de dor miofascial. Mas é uma coisa bem mais pontual, ela é mais aguda, ela não é acompanhada desses outros sintomas, né, que a E a fibromialgia síndrome da traz. fadiga crônica? É, a síndrome da fadiga crônica, na verdade, é um diagnóstico diferencial que a gente não vê mais, a gente não fala mais, a gente só fala mais de síndrome da dolorosa difusa Tá mesmo, e bom. fibromialgia. Então, é um conceito que a gente não utiliza mais de síndrome da fadiga crônica, né? Tá, eu tenho muita pergunta agora sobre exercício. Então a gente vai entrar já em tratamento, faltam 15 minutos para a gente encerrar, o tempo voa. A gente vai Ó, tem entrar em umas tratamento. pacientes aí também, Dona Ivone, Santa Andréa, tem pessoal aí que passou. Tem bastante. Então, assim, vamos falar de tratamento primeiro não medicamentoso, que tem muita pergunta aí sobre exercício, e eu vi no teu currículo aí que você é o responsável dos exercícios da Sociedade de Reumatologia. Então, o que você pode falar? Porque, assim, o conceito que eu sempre tive é sem exercício físico, aliás, passado pelo teu colega Pedro Ming, que chegou na Suíça lá, né? Um reumatologista que eu adorava ele. Sem exercício físico não tem melhora da fibromialgia. E você falou hoje que tem muita gente que não tolera, muito fibromialgico, que não tolera exercício físico. Como que você sai dessa encruzilhada aí? Na verdade, se você for ver efeito de tratamento da fibromialgia, efeito de intervenções, as intervenções que têm mais efeito são as não medicamentosas com exercício físico, né? Ou seja, eu considero mais de 50%, 60% do tratamento de um paciente com fibromialgia é o exercício físico. E exercício físico tem que ser encarado como sendo remédio, né, nesses casos, não é Boa. diversão, né? Então a gente tem que progressivamente aumentando dose, aumentando intensidade, aumentando frequência. Então, o que é importante é você tentar avaliar do ponto de vista físico esse teu paciente e aos poucos, né, acrescentando uma rotina de exercício físico. Um dos erros que se tem é a gente mandar o paciente, você vai fazer hidroginástica 3 vezes por semana lá no clube. Só que se ele for fazer num grupo que já faz há muito tempo exercício, ele não vai conseguir acompanhar. Então ele vai chegar todo dolorido no outro dia e não vai querer mais voltar para a aula de hidroginástica. A mesma coisa o Pilates, né? Como alguém está perguntando aqui, o É, Pilates tem, é um tem a- tipo de exercício legal que está indicado, você pode fazer um exercício muito de tronco, né? Mas você também tem que avisar, ó, você tem que entrar numa turma iniciante, numa turma de iniciante com os exercícios mais básicos de Pilates. E às vezes eu até oriento, ó, você não vai fazer a aula inteira, você vai fazer metade da aula durante 1, 2 meses, depois a gente vai progredindo nesse tempo e na intensidade do exercício. Então, a dosagem, essa gradação do exercício é super importante quando você vai prescrever para um paciente com fibromialgia. e é mais exercício aeróbio ou anaeróbio? São todas as modalidades, Pacheco, elas têm efetividade, tá? O que tem mais efetividade na dor e na função, que seja mais a intervenção mais analgésica, é o exercício aeróbio, né? Certo. Caminhada, a própria corrida, bicicleta, dança, natação. Uhum. E aí viria o fortalecimento, exercícios de fortalecimento e depois os exercícios de flexibilidade e alongamento, né? Os exercícios de força, eles têm tomado muita importância nos estudos, mostrando que melhora muito a qualidade de vida, função, dor desses pacientes. Mas o ideal, como a gente sabe, é fazer um- uma mistura de tudo, né? Fazer com que o paciente é, é, consiga fazer todas as modalidades e consiga exercitar todas as aptidões físicas possíveis, né? Então, um programa completo que tenha aeróbio, força, flexibilidade
e também equilíbrio, né, é fundamental nesses pacientes. Que nem a Bruna está dizendo aí que ela acredita que a pessoa deve procurar um exercício que ela goste, que daí ela Sim, não desiste. aham. É exatamente o que ela está dizendo, né? Isso eu negocio, né? Então eu negocio com o paciente. Então ele fala assim, ó, não gosto de academia, eu não quero ir para academia, eu gosto de fazer caminhada ao ar livre. Digo, bom, então você vai fazer uma caminhada 4, 5 vezes por semana e faz uma aula de pilates 2 vezes por semana, que já tem um componente de força e tem um componente de flexibilidade associado, né? Para a gente tentar É. fazer uma negociação aí com o paciente, né? O pessoal do Pilates está fazendo outra observação aí, tem a Michele do Pilates, tem o Germano, falando que o exercício, se você for executado de uma maneira muito vigorosa inicialmente, pode ser um gatilho de disparo da doença. Então o Sim, paciente vai é. desistir porque vai piorar a dor. Eu tenho paciente falar isso. Doutor, não dá para fazer exercício. Eu tento fazer exercício, a minha dor piora. Então acho que talvez você tenha que intervir medicação primeiro, abaixar o nível de dor, mas insistir com o exercício rapidamente. Porque Sim, sem o sim. exercício físico a coisa não vai funcionar, né? Sim, é isso que a É, gente falou de dose, né? E quando a gente faz exercício, uma dica para os educadores físicos que tem, a gente procura evitar muito as contrações, né, excêntricas, né? Evitar a fase excêntrica exacerbada, que sempre em academia o pessoal acaba exagerando, porque na excentricidade você tem mais microlesão de fibra muscular e com isso você vai ter mais exacerbação do processo de dor. Então, você tem que evitar essas fases excêntricas do exercício de força, né? Que é o que que causa mais microlesão muscular. por outro lado, o excêntrico é bom para ganhar massa muscular, né? Para quem quer Sim, fazer sim, quem quer mas dar uma bombada, né? no caso do Não é o caso do paciente, fibromialgico, é só o uma caso do observação diagnóstico, de ele só quer melhorar a dor dele. quem De quer dar início, uma não. bombada. É. Em relação à acupuntura, tem alguma coisa científica aí para dizer? Tem algumas evidências mostrando que pode ser benéfica, sim, em alguns pacientes com fibromialgia, a acupuntura. Agora tem que ser uma decisão compartilhada, né? Porque tem paciente que não gosta de agulha, A né? própria agulha, né? Então, a própria agulha. Então, a própria agulha, você enfiando lá no paciente, ele vai ter dor. Então, você tem que fazer uma decisão. Você está interessado? Você gostaria de fazer? Ou às vezes o próprio paciente traz a ideia para gente, né? Então tem que É. ser bem conversado. Outra coisa que a gente tem visto aí que está crescendo bastante é a terapia cognitivo-comportamental, né? Eu Uhum. acho que tem uma indicação legal também, né? Eu acho que essa abordagem multidisciplinar ela é fundamental na fibromialgia, né? Sim, a terapia cognitivo-comportamental já tem estudos mostrando que melhora, sim, melhora a dor, melhora sono. É uma das intervenções não medicamentosas também, depois do exercício físico, que eu diria que tem um peso importante. Então, se o paciente está decidido a fazer esse tipo de terapia, né, que é com o psicólogo, né, geralmente que faz esse tipo de intervenção, que é uma terapia mais focada no problema, você consegue muito bem ter ter resultados bons, né? Tem Quanto ao duas. exercício... pode falar. Não, pode completa, completa. Não, que eu acho que perguntaram sobre exercício isométrico, se seria o mais indicado. Não necessariamente, viu? Não Não necessariamente. necessariamente isometria, porque isometria você não consegue progredir carga, é um Não, exercício que não é funcional na maioria das vezes, não seria tão indicado não, isometria. fisioterapia. Quando a gente fala em fisioterapia, né, você pensa logo em meios físicos, né? Isso. TENS, calor, ultrassom, Ultrassom. nada, Não. nenhuma desses meios físicos, tá? Sim. Eles têm efeito na fibromialgia. A, a, a intervenção da fisioterapia que tem efeito são os exercícios físicos, tá? É, São os exercícios acho físicos que mesmo. o que eu tenho gostado de fisioterapia tem algumas modalidades que usam a mão, né? Então, osteopatia, microfisioterapia, deslizamento miofacial, mas não com tanto vigor, eu acho que ajudam bastante também. Mas Eu acho que métodos. tem que tomar um pouco de cuidado Sim, sim, com lógico. terapia manual, porque
primeiro, não tem evidência, né? Assim, não é Uhum. recomendado segundo evidências. Segundo, que você pode exacerbar a dor, né, num paciente desse, porque você causa uma hiperestimulação nesses pacientes, às vezes, pela manipulação. E terceiro, que na reumatologia, Pacheco, a gente evita pôr a mão no paciente. Tanto é que, mesmo alongamento, a gente faz com que os pacientes façam alongamentos ativos, né? Nunca alongamentos passivos. Porque uma segunda pessoa tentando manipular esse paciente, você acaba levando a articulação além do limite que ele consegue de dor e você vai exacerbar esse processo de dor do paciente. Acho que é uma abordagem diferente do que a ortopedia. Você fez uma boa observação. Tem uma pergunta sobre avaliação com termofotografia, né? Eu até andei vendo uns artigos aí sobre essa avaliação. Acho que ainda carece um pouco de compreensão Já científica. tentaram usar um tempo desse, mas não tem nada, não tem nenhuma validação de termografia, tá? Não tem nenhuma validação É, para fibromialgia desses quadros, até porque não é um quadro inflamatório, não é um quadro que, exatamente. que envolva alteração é, estrutural mesmo grande que você consiga detectar na termografia. Então, não é indicado não, nos pacientes com fibromialgia. Tá. A Patrícia Físio está perguntando de alongamento e relaxamento. Acho que você já respondeu, né? Vocês preferem na reumatologia um alongamento que o próprio paciente faça para que não se Sim, ultrapasse um limite e que sim, dispare algum mecanismo de dor, né? Relaxamento acho que isso. vale a pena, né? Algum tipo de relaxamento. Sim, algumas Quiropraxia acho que técnicas de, não, de, né? de hidro, Quiropraxia né? não. Quiropraxia não É, também, porque não tem evidência, né? E também não. cai nas técnicas também que tem uma certa manipulação, né? Desse paciente. Tem outra modalidade de tratamento que eu tinha lido, mas ainda bem que fui lembrado aqui, porque tem o doutor Arebec Paulo. Está perguntando sobre a estimulação elétrica transcraniana. A estimulação elétrica transcraniana, ela é uma modalidade que é muito usada pela psiquiatria em casos de depressão grave, tá? E que às vezes tem dor difusa associada. Então já tem alguns estudos mais se você tem um paciente com depressão associado, em que você não consiga usar medicações, por exemplo, pacientes grávidas, pacientes que têm contraindicação para usar outras medicações mais Entendi. potentes para depressão e que tenham dor difusa, ela pode se beneficiar. Mas em pacientes com fibromialgia sozinho, não teve resultados muito animadores a estimulação transcraniana, tá? É uma modalidade que você coloca mesmo eletrodos e que você faz uma estimulação elétrica, né? Transcraniana com baixo nível né, de voltagem e, e tem mais essa indicação quando tem distúrbio psiquiátrico associado. Essa pergunta foi da doutora Rebeca Paulo. Tomei uma bronca aqui porque eu falei o nome dela tudo errado aí. É, Doutora Rebeca. é a Rebeca, é isso. É a Já Rebeca, ia falar. Rebeca. É. Você conhece ela? Rebeca foi minha residente, ótima Então, putz, reumatologista. Tô ficando velho, ó. A gente tá ela é ficando da Escola velho, Paulista, Pacheco. então ó, o pessoal da escola não fica brava comigo aí. Bom, faltam pouquíssimos minutos, talvez nem dê tempo, a gente falar de tratamento medicamentoso aí, o que der para falar, porque nem era o mote dessa live falar de medicação, porque medicação tem muito tipo de modalidade de medicação e cada médico vai ter sua escolha preferencial. Você quer falar alguma coisa de medicação? Não, as medicações são basicamente, né, de analgésicos, analgésicos comuns a gente pode usar. Os antidepressivos são os que são mais utilizados por terem mais estudos, os tricíclicos antigamente, como a amitriptilina, né? E também os inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, tem alguns estudos. E mais atualmente com aqueles antidepressivos duais, que a gente chama, que é a duloxetina, Que e tem os uma pergunta sobre isso? anticonvulsivantes, que é a pregabalina e a própria gabapentina, né? Os Isso, opioides a gente evita bastante, o único evita. que tem alguma recomendação é o tramadol, mas a gente tenta usar a mínima dose Pouco. possível, quando necessário, bem pouco,
né, e relaxante muscular ou a ciclobenzaprina, mas também tem uma limitação porque causa muita sonolência, tontura, tem muito efeito colateral. Então, quando a gente vai ver em medicação, ela é muito limitado, tem efeito colateral, não tem uma eficácia, é boa, mas não é tão fantástica. Então, ainda coloco mais de evidência a um que são os exercícios físicos, né? Então, a gente tem que insistir, tem que fazer de alguma forma esses pacientes saírem desse ciclo vicioso de sedentarismo, né? Alguém falou de alginac retarde, alginac é um anti-inflamatório, não tem Não tem evidência indicação. nenhuma e não é recomendado fazer em uso para fibromialgia. É. Os anti-inflamatórios não têm muito efeito em fibromialgia. Tem mais uma pergunta que o Alcir. Alcir foi meu técnico de basquete aí na Escola Paulista, deve ter algum parente. Ele está perguntando a duloxetina com escotalopram. Escitalopram. Escitalopram. São dois antidepressivos, né? Os dois têm uma ação muito parecida. Geralmente a gente não associa, né? Mas em alguns pacientes, dependendo da indicação, ah, tem colegas que associam. Mas eles são parecidos de classe, né? Sendo É. que a duloxetina tem mais um efeito analgésico do que o escitalopram, né? Mas às vezes um com o outro você pode potencializar, depende muito do perfil do paciente, né? Mas são dois parecidos, são antidepressivos, inibidores de recaptação dupla, né? De serotonina e noradrenalina. Associar medicação parecida, não sei se é uma boa ideia, né? Você pode talvez Você associar com acaba outro tipo de modalidade, com né? outra classe diferente, Com outra classe diferente, acho que talvez seja melhor aí, Alcir. é. Aí Bom, estavam perguntando sobre alimentação. Alimentação não tem nada específico sobre alimentação. Claro que sempre a gente orienta uma dieta saudável, né? Que não seja gordura, fritura, muito junk food, né? Controle de peso. E o que é mais importante é o controle das outras doenças, das doenças associadas, né? Hipertensão, do diabetes, do hipotiroidismo, porque se não controlar isso, nada vai bem. Então, um paciente diabético descompensado, hipotireoidismo descompensado, obesidade. Então, a gente sempre insiste nessa tecla de controlar essas outras doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, porque senão você não tem um sucesso na dor crônica, senão não tem. E aí o exercício cai mais uma vez super bem, porque vai o tratar tudo, exercício e o controle do sono. né? E ajuda no humor também, né? Tem coisa melhor? Então, Meditação, você acha que cabe no tratamento de paciente com fibromialgia? Você gosta de meditação? são terapias mais alternativas que não tem tantos estudos mostrando, mas assim, Pacheco, como é uma técnica que teoricamente vai trabalhar relaxamento, trabalha autoconhecimento, que na verdade é uma técnica psicológica, se o paciente está afim de fazer, ele procura, pode fazer, porque na verdade não vou ter efeito colateral, né? Se for feito por alguém que seja legal, uma pessoa de confiança, e então você vai, claro que tudo é válido, desde que não tenha efeito colateral, que não tenha efeito adverso, e claro que não vai custar também para o paciente, que você também tem que levar isso em consideração. E o que eu sempre coloco é que, ok, você pode meditar, que é legal para você, mas você vai fazer exercício físico, que é o que realmente importa. Então, você tem que negociar com o paciente, né? E outra coisa é você não se ater muito a técnicas que são passivas, ou seja, o paciente vai lá e fazer massagem, ele não vai fazer nada, ele só vai receber. Então, você tem que colocar no paciente a responsabilidade que ele tem que se cuidar. Então, olha, você tem que tentar fazer exercício, É. porque senão ele vai entrar Fabião, nesse. já apareceu o cronômetro aí, 40 segundos, nós vamos encerrar. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito a tua presença. Eu sei até que hoje é um dia difícil para você. Eu vi no teu Instagram que faleceu seu tio, ontem de Covid, É, aliás. meu E tio. mesmo assim você manteve a live. Eu perguntei se você queria